Então nós temos aqui em Jeremias 13, de 1 a 11, que fala assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi ao Eufrates como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondestes ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava, não é? Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Diz o Senhor, para me serem por povo e nome, o louvor e glória, mas não deram ouvidos. Deus instrui Jeremias a usar um cinto de linho durante algum tempo e depois enterrá-lo. O que aconteceu? O que até então era um cinto útil tornou-se inútil. Por meio desse linho, Deus apresentou uma analogia para o povo. O pedaço de vestimenta detenhorado representa o povo de Israel, que no passado servia a Deus e adorava, mas que agora se tornou inútil por causa da sua descendência. Devemos prestar atenção a essa lição e levar em conta os paralelos a seguir. Então nós temos aqui que o Senhor mandou que Jeremias colocasse esse cinto no local, enterrasse, e o cinto apodreceu. E o Senhor fala que ele se tornou com Israel, como se aquele cinto na cintura daquele homem. Aquele cinto que estava ali todos os dias com ele. Mas depois, o povo deixou apodrecer e o Senhor separou do povo. Então nós temos aqui essa questão, né? E vou passar para o pastor Rogerinho aqui, que ele vai nos dar aqui a profundidade disso. Amém? Olha, Guerra, aí é realmente algo extremamente profundo e não é porque ficou enterrado dentro de um rio, não. É porque realmente o que o Senhor está querendo nos dizer é algo extremamente importante no sentido de sermos útil ou nos tornarmos inútil. E isso é algo que nós precisamos considerar e considerar bem. Então, enquanto o cinto estava sendo usado da maneira que deveria ser, isto é, junto ao próprio corpo, ele tinha uma função, exercendo essas funções, ele se mantinha. Então, enquanto ele estava fazendo aquilo que ele foi feito para fazer, ele se mantém. Né? E isso é extremamente importante, ele está sendo útil e o fato de estar sendo usado de uma maneira útil, da forma pelo qual ele foi feito para ser usado, ele se mantém no corpo e mantém a sua durabilidade, porque o linho tem essa característica, né? Ele é um tecido muito forte e de uma durabilidade muito forte. Mas ele saiu do corpo, deixou de estar cumprindo o propósito para o qual ele foi estabelecido. Tremendo. Não exerce mais a sua função. E aí ele é colocado em um lugar, e poderia até ser um lugar aparentemente bom, não é? Dentro d'água. Mas ele ficando ali dentro d'água, ele apodreceu e se tornou completamente inútil. E essa visão, né, de ser útil e se tornar inútil,
de acordo com fazer aquilo que você foi feito para fazer e deixar de fazer aquilo que você foi feito para fazer. Exatamente. O Senhor Jesus, ele fala a respeito disso, quando ele fala a respeito dos talentos, quando ele fala a respeito do servo, né? Útil, inútil, do sal. Que perde completamente seu sabor e aí só serve para ser pisado e mais nada. Isso Mas mesmo. nós vamos ver exatamente isso. Quando nós perdemos a nossa função ou deixamos de exercer a nossa função, nós nos tornamos inúteis e apodrecemos. Agora, tem uma outra coisa muito interessante, Rogério, que o texto diz, que ele fala a respeito da obediência. Então, eles deixaram de obedecer o Senhor e por isso se tornaram inúteis, e a questão do orgulho e da soberba do povo. Então, nós temos três coisas aí extremamente importantes para a gente considerar e pensar. Uma delas é a questão da soberba, né? Soberba, arrogância e o orgulho. E a outra coisa é a questão da desobediência. E eles desobedecendo a Deus, e vale a pena a gente considerar isso. Deus, quando ele elegeu o povo de Israel, ele fez isso com um propósito. Israel foi estabelecida e constituída uma nação que tinha um propósito, né, diante de Deus e para Deus, que era ser sinal de Deus ou luz de Deus para todas as nações. Mas quando esse povo permite que a soberba, que a vaidade, que o orgulho, né, entre no seu coração, aliás, coisa que o Senhor já tinha advertido isso desde lá, né, lá atrás em Deuteronômio, através de Moisés, Deus fala muito claro e especificamente a respeito disso, né, que o povo se guardasse, porque aquilo que ele tinha recebido não era construído pelo braço nem pela sua força, mas era Deus. E aí eles entram também pelo caminho da desobediência. E aí eles deixam de ser referência de Deus, deixam de ser a nação de Deus, ou deixam de exercer diante de todas as outras nações aquilo que Deus estabeleceu para eles serem, uma referência do poder de Deus para com as nações. Ok, nós temos já algumas participações, pedidos de oração. Nós temos aqui a paz do Senhor, ore pela minha família, de Aracaju, a irmã Juliana. Ok, irmã, nós vamos orar por você sim aqui no final do programa. Aqui nós temos um DDD 35, de Poços de Caldas, tem um recadinho aqui para o pastor Guerra. Diz assim: bom dia, meu nome é Damares e esse programa edifica muito a minha vida. Meu esposo manda falar para o pastor Guerra que ele curtiu muito a dancinha dele no final de Tudo Um Pouco, viu? Aí, até a tua dancinha tá fazendo sucesso, tá vendo? Peço oração pela minha vida, que venho lutando contra uma depressão há 15 anos. Sou de Poços de Caldas, né? Em geral, vocês três são bênçãos nas nossas vidas. Obrigado. É a dancinha do pastor que essa é boa, tá vendo? Meu Deus. Bom dia, pastores, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês e suas famílias. E mandou um texto aqui de 2 Crônicas 15, 7. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos uma outra participação. Sou Elismara de Carmo, do Rio de Janeiro. Preciso das orações dos amados pastores. Vocês têm sido bênção na minha vida. Preciso de uma resposta. Eu preciso de socorro. Nós vamos orar, sim, e pedir que verdadeiramente o Senhor possa trazer a resposta, né? Olá, irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Meu nome é Luiz Roberto, ele é de São Bernardo do Maranhão. Sou membro da Primeira Igreja Batista de São Bernardo. Peço oração dos irmãos por mim, com a minha família e de todos da igreja. Assistimos ao programa, é uma bênção. Abraço a todos vocês que estão à frente desse trabalho de Deus. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Obrigado aí pela
a audiência de vocês e obrigado por ter enviado também a mensagem. Que o Senhor continue nos capacitando para fazer essa obra que, na realidade, a obra é dele, né? Nós somos apenas os servos. Bom dia, amados. Esse programa tem abençoado muitas pessoas. Meu nome é Selma e moro em Camaçari, na Bahia. Peço oração pela saúde da minha netinha Letícia, pois já tem que ela só vive doente e eu creio muito nas orações dos justos. Amém. Eu não sei se é um ano, um mês, não deu para entender aqui. Ok, vamos orar sim. A paz do Senhor Jesus Cristo, sou de Patos de Minas, aqui em Minas Gerais, sou evangélico há 22 anos, sou levita na casa do Senhor, congrego na igreja, uma igreja pentecostal. O programa está uma bênção, embora não seja um programa musical, mas se possível me ajudar na divulgação do meu CD. Ok, aí você precisa fazer contato aqui com a produção, tá bom? Da Rede Super, sobre essa questão de divulgação, aí não é conosco não, tá joia? Pastores, a paz do Senhor, relacionado à pergunta do quadro da Santa Ceia. O mandamento de não farás para ti mais escultura é um mandamento contra a arte em geral ou é apenas um mandamento contra a idolatria? Eu não consegui chegar a uma conclusão sobre isso. Eu costumava fazer desenhos, mas parei por falta deste entendimento. É o Augusto aqui de Belo Horizonte. É um tema que a gente abordou um tempo atrás, né? Mas isso aqui foi uma pergunta. É uma pergunta, né? Mas ele está tranquilo de responder isso aqui, né? Na realidade, uma das coisas que nós precisamos restaurar, entre as muitas, é a arte, não é? Então, nós temos, inclusive, visto como essa preocupação com a restauração com as artes tem sido, hoje, graças a Deus, uma preocupação de muitos ministérios. Então, a idolatria, ela não precisa nem ter necessariamente um objeto visível ou uma imagem visível. Nós até colocamos, quando fizeram essa pergunta, que a questão de desenhos em igrejas, né, em vitrais das igrejas, ela veio para ajudar o povo a entender as Escrituras, porque um grande número de pessoas, principalmente na Idade Média e até antes mesmo da Idade Média, as pessoas não sabiam ler. Então, os desenhos eram para que essas imagens comunicassem os fatos das Escrituras. Então, você quando tem isso como uma forma didática, né, ou uma expressão artística, né, remindo inclusive a própria arte, trazendo a restauração e a visão de Deus para a arte, isso é extremamente importante e favorável. Agora, a idolatria é algo que pode estar associada ou não a uma imagem visual ou não. O problema da idolatria, ela está no coração do homem. Exatamente. E não necessariamente no objeto. Agora, quando Deus diz lá, principalmente em Êxodo capítulo 20, quando ele diz isso pela primeira vez na forma de lei, é porque o costume dos povos eram adorar ídolos feitos de madeira e de ferro, né? Madeira, metal, barro. E é exatamente isso que o Senhor está condenando. Não construir para si imagens e adorar essas imagens. Nem daquilo que está na terra ou embaixo da terra, nenhuma imagem. Exatamente. Porque Deus, ele está como criador e não como criatura. Então é esse o ponto, né? Romanos também, capítulo 1, ele fala de uma maneira muito clara a respeito de trocar a ordem, né, ou a honra e a glória de um Deus invisível por coisas visíveis, que são criaturas desse Deus visível. Então a questão é mais o que está no nosso coração. Exatamente. Isso é muito bem. Porque muitas vezes, às vezes não é uma imagem de escultura, né? Pode ser o seu cônjuge, pode ser seus filhos, pode ser você mesmo. Não é? Nós nos acharmos tão bons, o dinheiro, bens, né? Materiais, dinheiro, currículo vitae, conhecimento, né? Know-how, experiência, né? A sabedoria, né? Muitas vezes
A gente fala que é conhecimento, né? Porque a sabedoria verdadeira é aquela que vem do Senhor. Mas muitas vezes é isso, é trocar o lugar de honra do nosso coração, que deve ser do Senhor, e colocar qualquer coisa nesse lugar. Então isso é idolatria, tá joia? Vamos lá, Guerra. Rogério, nós temos aqui, permanecemos úteis quando estamos ativos e enfrentamos os problemas, mas tornamos-nos inúteis quando estamos enterrados e nos conformamos com o pecado e a apatia. Exato. Não é? Na Bíblia, nós vemos lá a parábola que o rapaz enterrou, até talento ele enterrou. Não é? Então, a gente vê que foi dado, ele enterrou, então, muitas vezes, o que você está enterrando? Não é? Você está enterrando o quê? E isso, depois, traz uma consequência muito grande sobre a sua vida, sabe? Porque Deus está vendo, não é? Ô Guerra, isso é muito interessante, porque uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que a maioria dos dons que a gente pode até interpretar como sendo talentos ou algo que Deus colocou nas nossas mãos e nos capacitou, na maioria das vezes ele não é, né, para o nosso próprio benefício direto. Sim. Ele é para o benefício do outro. Mas é essa a intenção de Deus, de que, como corpo, nós venhamos depender uns dos outros. Sim. Então, olha, se eu parar para pensar, a minha mão, como membro do meu corpo, ela faz muito pouco por ela mesma e para ela, não é? Mas eu posso fazer muito através dela para todas as outras partes ou para todos os outros membros do meu corpo. Então, ela e através dela eu toco outros que são abençoados. Ela mesma em si, ela gera muito pouco para ela. E é assim a visão, né? Sim, então nós precisamos entender que eu me torno útil. Quando eu me torno útil? Eu me torno útil quando uso aquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos e através das minhas mãos para, principalmente, abençoar o outro e promover o crescimento do reino de Deus e fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Uma outra questão interessante é que quanto mais eu utilizo o que Deus me deu, mais eu vou maximizar aquilo que está nas minhas mãos. Você ouviu essa? Gostou do... Você ouviu, Guerra? Maximizar. Usar o máximo, isso é, tender a usar o máximo que eu tenho. Isso é cultura. É muito forte o negócio aqui. Mas olha, se eu evito usar, aquilo que está nas minhas mãos alcança um número limitado de pessoas. Então, eu não fui até onde eu poderia ir. Eu não usei o máximo, ou não cheguei perto de usar o máximo ou de fazer o máximo que eu poderia ter feito. Verdade. Então, é muito interessante e uma das coisas, vou dar um exemplo bem prático, uma das coisas que nós temos, inclusive orado em relação à Rede Super, é que ela esteja em outros canais. Isso. Né? Então, por quê? Porque quanto mais possibilidades de pessoas poderem acessar esse canal, essa rede, maior será o número de pessoas que serão alcançadas pelo mesmo trabalho que se faz. Isso, não é? Então, se agora, nesse momento, né, nós sabemos que temos uma parceria, por exemplo, com a Oi. Né? Então, se agora, nesse momento, nós estamos alcançando 100 mil pessoas, e se tivéssemos uma parceria, por exemplo, com a NET ou com a Sky, nós estaríamos alcançando provavelmente não 100 mil, mas 300 mil, 400 mil, 500 mil. Nesse exato momento,
tendo o mesmo custo operacional. Isso significa maximizar aquilo que já está nas nossas mãos. Então, isso é usar extremamente... a palavra potencializar também? Com certeza. Potencializar. Agora, tem uma diferença muito grande entre a questão do potencializar. Isso. O potencial já existe. Tem Quando que a gente usá-lo pensa, no máximo. O máximo. Isso. Então, o potencial já existe. Tanto é que a gente está chegando aí na sua casa. Nós estamos chegando aí porque já existe esse potencial. Agora, quando esse potencial ele se transforma, né, nessa coisa mais prática e até mesmo cinética, né, atuante, em um número maior de pessoas, aí... Viu? Vamos para o próximo cinético Vamos aí. pro próximo aqui. Eu vou pular aqui. Permanecemos úteis quando somos seguros e tornamos-nos inúteis quando estamos desligados e vivemos como dissidentes. Né? Então, pensa bem, permanecemos úteis quando somos seguros e tornamos-nos inúteis quando estamos desligados e vivemos como dissidentes. Aí, Guerra, é muito interessante porque essas palavras vêm exatamente ilustrar ou confirmar a ilustração do cinto, né? Quando somos úteis, quando estamos ligados. Enquanto o cinto teve no corpo, Ele estava ligado. ele estava ligado. Sim. E aí é a mesma coisa que nós vamos ver com relação a Deus. Enquanto o povo de Israel esteve ligado em Deus, ele foi útil. Com certeza. Né? Ele foi útil para si mesmo, mas ele foi muito útil para as outras nações da terra. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Salomão e o quanto Salomão influenciou e foi útil para todos os reinos da terra. A sabedoria dele, que foi liberada, ou a sabedoria de Deus que foi liberada através dele, enquanto ele esteve ligado em Deus, o quanto ele recebia de Deus, o quanto isso abençoou todas as outras nações. Vinham pessoas de todos os reinos, e a Bíblia diz isso de uma maneira muito clara, exemplifica isso através de uma pessoa que é a rainha de Sabá, que provavelmente veio da África para o Oriente, por causa da sabedoria de Salomão, e levou essa sabedoria para lá. Então, olha bem, enquanto ele esteve ligado em Deus, ele foi útil. E é assim, enquanto nós estamos ligados em Deus, dependentes de Deus e sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos úteis. Isso não acontece só no âmbito espiritual. É interessante isso, né? O quanto nós estamos ligados às outras pessoas, Sim. no sentido de servir e compartilhar habilidades e dons que nós temos ou que desenvolvemos, nós somos úteis. Olha a visão, por exemplo, de um mestre ou um professor. Né? Enquanto ele está ali compartilhando e ligado às pessoas, ele está sendo útil. Saiu daquele lugar, se desligou das pessoas, aquilo tudo que ele acumulou ficou nele. Acabou. Com certeza, não isso mesmo. Então, quando as bênçãos e as coisas que o Senhor confia às nossas mãos, a gente traz isso para o âmbito, para mim, meu, e eu não divido, ou seja, não é dividir, mas eu não multiplico, ou permito que seja multiplicado, exatamente, vai ruir, vai acabar. Não é? Então, quando a gente tenta lidar essas questões, muitas vezes, no âmbito da individualidade, do egoísmo, a tendência é essa, porque Deus não fez. Deus quer nos abençoar e quer, mas quanto mais a gente permite que o Senhor use isso para multiplicar e abençoar mais pessoas, é o que você falou. Né? Se acessa 100 mil pessoas, podemos acessar 200, 300, 400 mil. Então, quando a gente pega e tenta usar isso de uma forma egoísta, a tendência é de parar, na hora que morrer. Na hora que você estava falando isso, eu lembrei da passagem da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Exatamente. Não é? Então, ali, o que aquela pessoa,
aquela criança ou aquele menino fez, não é? Pegou aquilo que ele tinha e colocou aquilo nas mãos de Deus, colocou aquilo à disposição de Jesus. Então aquilo se multiplicou, saciou a fome de muita gente e ainda sobrou muito mais do que aquilo que ele tinha. Não é? Então, essa visão, enquanto nós estamos juntos de Deus, enquanto nós estamos junto das pessoas, enquanto nós estamos trabalhando juntos com a nossa liderança, na visão da nossa liderança, nós temos um poder de multiplicação. Muito grande, muito não é? E aí nós somos úteis. Agora, o contrário, não é? Que é o isolamento, ele nos torna inútil. Quando nós nos separamos, é o que aconteceu. O povo, por causa da desobediência, né, eles se separaram de Deus. Nós temos um exemplo bem prático, ou seja, Deus arranca o povo do Egito e leva para o deserto. Não é? Vocês vão aprender a depender de mim. Aqui no deserto não dá para plantar, não dá para colher. Então, assim, aí caiu o maná. O que eles fizeram? Vamos guardar para amanhã, né? O que aconteceu amanhã? Apodreceu. Ou seja, é diariamente uma dependência do Senhor diária. Né? Então, aí, nesse caso, quando nós nos separamos de Deus, é o caso do linho. Ele foi separado do corpo. Aí, separado, não importa onde esteja, você não vai conseguir fazer aquilo que foi chamado para fazer. Separado de Deus, separado da comunhão com as pessoas, separado da sua liderança. O máximo que vai acontecer é você tentar criar uma liderança paralela e isso é peso e isso vai te levar à ruína. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.